Olá, tudo bem? Vim fazer uma explicação aqui bem rápida da última atividade de vocês, que é o relatório de evolução. É, a gente tem três tópicos, né? O primeiro são as atividades, e aí você tem dois pontos. Primeiro, conhecimentos. Então, vocês vão listar todos os conhecimentos trabalhados na disciplina. Lembrando, conhecimento não é tópico. Então a gente está falando essa semana sobre confiabilidade humana. Conhecimento não é só confiabilidade humana. Dentro de confiabilidade humana a gente vai falar, por exemplo, sobre competência, né? Competência é um conhecimento que a gente está trabalhando dentro da disciplina. Então ele também tem que ser listado, confiabilidade humana, competência. E de toda essa lista que vocês vão ter, então vou falar de equipamento de proteção individual. Em equipamento de proteção individual, a gente vai ter conhecimentos como, por exemplo, certificado de aprovação, CA. Então, isso também é um conhecimento. Então, vocês vão listar todos os conhecimentos trabalhados na disciplina e vão dizer aqueles que são só listar, tá? Não precisa explicar nada, listar. Desses eu vou dizer quais são pré-existentes, ou seja, antes de eu entrar na disciplina eu já conhecia já tinha conhecimento desse termo, dessa palavra, melhorados. Antes da disciplina eu até conhecia, mas durante a disciplina o meu conhecimento aumentou, ou ou isso é um conhecimento novo. Eu não sabia o que era, ou se sabia só de ouvir falar, nunca se interessou para saber o que era. E durante a disciplina você passou a conhecer esse conhecimento, esse conteúdo. O item 1.2 talvez seja o mais importante. Vocês vão fazer uma comparação do que você tem de conhecimento ou tinha antes da disciplina e dos conteúdos da disciplina. Como? Eu vou fazer isso montando parágrafos, né? Aí tem um exemplo, tá? Então vamos lá. Quando do início da disciplina eu já tinha um certo conhecimento sobre hierarquia de solução de riscos, que é um dos tópicos, né, que a gente vai trabalhar. Com a utilização de EPIs e EPCs, proteção individual e proteção coletiva. No entanto, na disciplina pude perceber que existem outras formas de tratar um risco, como, por exemplo, sua eliminação, e a gente vai falar disso na hierarquia de solução de riscos. Eliminação do risco, isolamento do risco ou isolamento do trabalhador. Sendo essa, inclusive, a primeira linha de defesa do trabalhador. Primeira linha de defesa, eliminar o risco. Segunda linha de defesa, isolar um risco. Terceira linha de defesa, isolar o trabalhador. Pronto, moçada, escrevi um parágrafo comparando o conhecimento que eu tinha com um conhecimento da disciplina. E isso vocês vão fazer com todos os tópicos, né? Todos os assuntos que vocês listaram, ok? Então são todos que citaram lá em 1.1. Na parte de conclusões, vocês vão atribuir qual é o grau de evolução, muita atenção. Geral, não é para cada tópico, para cada assunto eu vou fazer qual é o meu grau de evolução naquele assunto ou tópico. Não, é geral. Na disciplina, qual foi o meu grau de evolução? Você teve involução, você sabia mais e depois que entrou na disciplina ficou confuso com alguns termos, com algumas formas de abordagem que a gente fez e saiu, acredita que saiu sabendo menos sobre segurança e saúde do trabalho. Baixo aprofundamento, evoluir em algumas coisas, mas muito pouco. Balanceado, alguns tópicos e alguns pontos eu evolui bastante, outros não evolui nada. Já tinha visto isso em outros lugares mais aprofundado, então de forma balanceada, meu grau de evolução foi de forma
balanceada. Ou grande evolução. Não conhecia muita coisa e aprendi muitos tópicos e muitos conteúdos durante a disciplina. Nesse item 3.2, a gente pede para que vocês dêem um feedback, né, uma avaliação geral. Não é muro de lamentações, tá? Não é ficar, eu podia ter estudado mais, não. A gente quer que vocês digam o que é que foi bacana, o que é que não foi, o que é que poderia melhorar. Eu já fiz de tal forma em tal disciplina e ficou melhor fazendo o contrário. Beleza. Então a gente vai avaliar isso aí e quem sabe incorporar nas próximas ofertas, né, da disciplina. Pelo amor de Deus, isso aqui tem que ser observado. Tudo que está em vermelho tem que ser apagado. Tá? O que está em vermelho são instruções. Então apaguem. Eu estou inclusive mandando o modelo do relatório de evolução em Word, para vocês editarem. Ok? Segundo ponto, reposições. A gente vai ter um conjunto de atividades, ainda não sei quantas, mas desse conjunto de atividades, qual é a lógica? A gente não vai fazer prova. Então a gente vai pegar o conteúdo que a gente ia fazer a prova e vai diluir isso ao longo do semestre. Então a gente vai ter aí, sei lá, 8, 9, 10, 11 atividades, né? Já começou com um vídeo lá atrás, Davidson passou uma outra atividade, vocês tiveram um fichamento e vão ter uma outra atividade agora de confiabilidade humana. Então vamos lá, se eu tiver 10, 11, 12 exercícios, 2 deles você pode repor. Então foi o que a gente combinou, né, em detrimento desse cenário aí que a gente tem meio maluco, meio não, maluco e meio, muito maluco. Então a gente optou por 2 reposições. Então do conjunto de atividades que você fez, você pode repor 2, ou seja, eu posso até nem fazer atividade durante o semestre normal e lá no final a gente marca um dia e faz essa reposição do conteúdo que você não apresentou. Tudo bem? Caso não tenha ficado claro, pode mandar lá no WhatsApp, mensagem, que a gente tenta esclarecer um pouco mais.